Bom, voltamos a falar agora sobre esses aumentos que foram ontem. A gente já conversou sobre esses aumentos dos presidente, vice-presidente e alguns parlamentares lá em Brasília. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, então, vão começar aí 2023 com salário novo e novas regras para pedidos de vista e decisões individuais. Sobre essas mudanças, nós vamos conversar agora com o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. Boa noite, senador, seja bem-vindo. Boa noite, Cláudia Bartel. Está correto o nome? Está correto, senador. Cumprimentos. Estava acompanhando o seu noticiário aí. Bem, Cláudia e telespectadores da Jovem Pan, me parece que o Constantino está aí também. Olha, não é o melhor momento para pleitear e obter um reajuste salarial tão elevado. Por quê? Não digo que não mereçam, mas é que o Brasil não tem condições. O Brasil está extremamente endividado. São milhões de brasileiros passando dificuldades. E exatamente as camadas mais bem aquinhoadas de salários são contempladas com este reajuste tão grande. Eu votei contra e sou contra. Durante os meus 8 anos de Senado, estive o tempo todo com o mesmo salário, e embora eu seja apenas um cidadão de classe média, nunca me queixei em respeito à condição da maioria dos brasileiros. Aliás, eu tenho restrições muito grandes com relação aos gastos das instituições. Eu fiz um projeto no Senado para reduzir o seu orçamento. O orçamento do Senado nesse ano que está terminando, Cláudia, e amigo Constantino e telespectadores, o orçamento desse ano foi e está sendo de 5 bilhões, eu disse 5 bilhões e 100 milhões de reais para 81 senadores e 8.200 funcionários. Ora, isso é um deboche para um Brasil problematizado como é o nosso. Então é um esbanjamento sem qualquer sentido nesse Brasil com tantos problemas. Isso justamente eu queria saber, senador, como é possível explicar para um cidadão brasileiro que ganha 15 vezes menos trabalhando diariamente, claro que com algumas funções bem diferentes, mas como é possível explicar esse valor tão exorbitante? Isto é prevalecimento, isto é o uso do poder por quem está no poder. Inclusive, veja que deixaram para o último dia, já no apagar das luzes do ano legislativo, a votação remota do aumento salarial dos parlamentares, dos ministros, os ministros que não fazem por merecer, porque se tornaram em insatisfações flagrantes, gritantes, por esse Brasil lá fora e por não cumprimento da Constituição e vários de seus dispositivos. E o Senado, que é a parte que me toca, contra quem eu me insurgi várias vezes da tribuna, e o Senado por não ter cumprido as suas obrigações, por ter sido omisso e ter permitido essa desmoralização que atualmente sofre o Senado Federal por não estar cumprindo o seu dever em vários aspectos. Senadora, a pergunta agora é de Rodrigo Constantino. Muito boa noite, senador, um prazer tê-lo aqui. Exatamente pelo timing, né, no apagar das luzes dessa legislatura, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o senhor acha que isso sinaliza que as lideranças na Câmara, no Senado, já estão alinhadas com o novo governo que vem por aí, que tudo indica será muito mais perdulário? É bem provável, Rodrigo Constantino. Os sinais dão esse indício de que a coisa já está sendo acomodada, principalmente por causa do vil metal. Quando eu cheguei no Senado, cheio de ideais e de sonhos, e logo em seguida criamos o Muda Senado, Muda Brasil, que pouco a pouco foi se esvaziando e hoje já nem existe mais, deu para perceber que as pragas da política falaram mais alto. O patrimonialismo, isto é, arrumar a sua própria vida, o fisiologismo, toma lá da cá, não é? E essas coisas acabam corroendo vontades, seduzindo
o benefício para aqueles que detêm o poder. Agora nós estamos vendo aí aquele orçamento proibido, orçamento secreto, que foi desfeito há poucos dias com relação ao sigilo. Ele vai ser agora mais aberto, mais transparente. Mas não poderia ser mantido 19 bilhões de reais para o ano que vem. Ora, não é papel. Eu, no meu tempo de jornalista, Constantino e Cláudia, eu verberei intensamente contra as emendas parlamentares, porque isso aí é clientelismo. A gente pega aquele dinheiro, leva lá no município, esparrama dinheiro lá em vários setores e conquista votos. Eu não fui eleito, porque eu usei quase 90% das minhas verbas para hospitais e postos de saúde, e sem maior alarde. Não fui lá cobrar, não fui lá pedir voto, etc. Então, com esse agora, esse novo orçamento, que agora vai ser repartido pelos parlamentares, vai sobrar dinheiro a rodo para todo mundo. E aí vão satisfazer a vontade do governo. Está tudo combinado, tudo sendo ajustado, tudo sendo encaminhado para aquilo que eu tenho chamado a confraria dos poderes. Eles se ajudam uns aos outros. Senador, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falar dos pedidos de vistas aí dos processos no STF, né? O regimento interno do STF já previa aí um prazo para devolução dos pedidos de vista, mas esse prazo não era cumprido, né? Exatamente. Atualmente, um processo pode demorar muitos anos até chegar ao seu final. Para ser julgado, o que muda a partir dessas novas regras agora? Isso aí, Cláudia, já era para ter sido cumprido há 10 anos, no mínimo. O que me chamou a atenção foi justamente o comentário do Constantino hoje à tarde. Eu estava trabalhando e estava ouvindo a Jovem Pan. E o Constantino disse, com outras palavras, mas disse o seguinte: o estranhável é que isto vem acontecer agora. Agora. Isto tem um prazinho curto. O ministro dos tribunais superiores, principalmente do Supremo, recebe um processo e tem tempo, pede vista, mas tem tempo para devolver. Tem gente que está lá com o processo, principalmente de alguns senadores, conhecidos senadores que respondem a processos criminais há anos, 10, 15 anos. E esses processos criminais estão nas mãos de ministros que pediram vista e engavetaram, enquanto que a extinção da punibilidade pela prescrição do prazo vai ocorrendo. Agora vai se observar isso. Bom, antes tarde do que nunca. Agora não, agora tem prazo. Eu não me lembro bem qual é o prazo que está sendo dado. Vocês podem até me ajudar. Uhum. Não me lembro bem qual, mas é um prazo curto. Eu me lembro que há 4 anos o senador Oriovisto, do Paraná, apresentou um projeto para que a vista não demorasse mais de 6 meses. O ministro que pedisse vista do processo tinha 6 meses, tinha que devolver, senão era redistribuído. Pois não é que esse projeto do Oriovisto foi rejeitado no plenário do Senado? Um absurdo. Por quê? Relações de amizade, conveniências, entendimentos, etc. Agora não, agora quem sabe lá por que motivo o Supremo determinou prazo. Será para que esses atuais governistas, que provavelmente serão processados, não motivem um engavetamento, obriguem a julgar rapidamente? Eu me permito cogitar dessa hipótese, né? Por que só agora? Mas, como eu disse, antes tarde do que nunca. Muito bem, você que estava acompanhando a Voz do Brasil pela rádio, seja bem-vindo agora ao Jornal Jovem Pan. A gente está conversando, entrevistando o senador Lazier Martins sobre várias questões aí de Brasília. A pergunta agora é de Rodrigo Constantino. Senador, uma pergunta muito direta e objetiva. O senhor teme uma espécie de caça às bruxas desse próximo governo que não sinaliza em nenhum discurso, em nenhuma fala que o amor venceu de fato, e sim um clima de sede de vingança, de punição, de perseguição? O senhor se preocupa com a situação da liberdade de expressão dos críticos desse próximo governo?
Constantino, você, mais do que ninguém, e você tem feito os comentários muito precisos e judiciosos, como sempre, essa liberdade de expressão, de pensamento, de desrespeito ao Ministério Público, o Ministério Público não existe mais, não chamam para nada. E se isso já existe, quem vai me convencer de que isto agora será revogado, será esquecido e o novo governo vai cumprir à risca as disposições constitucionais e dos códigos processuais, penal e etc. Nada me garante que isso vai acontecer, ao contrário, me faz temer de que haverá caça às bruxas, porque tem muita gente com desejo de vingança. Aqueles que foram condenados, que foram execrados com toda a procedência, eles estão agora com o poder na mão. Não sei o que vai acontecer, está havendo nos bastidores aí, Constantino e Cláudia, está havendo muito rumor de que vai haver alguma novidade de última hora, que o Lula não vai tomar posse. Eu não sei, eu estou lendo isso nas mídias. Agora, uma coisa me chama a atenção, por que até agora o Lula, a diplomação do Lula não foi publicada no Diário Oficial? No dia 30 termina o prazo. Para ser empossado tem que estar com o diploma, e no verso do diploma tem que estar escritinho lá que a diplomação foi veiculada, foi noticiada pelo Diário Oficial número tal, do dia tal. Por que está havendo essa demora? E o tal de projeto de injunção, aquele que foi promovido pelo governo, pedindo explicações ao Supremo para que dê uma orientação sobre o não cumprimento de pedidos feitos pelo governo ao presidente do Superior Eleitoral. Esse pedido de injunção tem toda a procedência, é uma medida judicial cabível. Isto é, o governo pediu para ter acesso ao código, ao código de fonte, que se chama, não é? Esse é o código das eleições, o código-fonte. E aí o eleitoral não mostrou. Por que não mostrou? Ali está a programação das urnas, que são suspeitas de fraude. Ora, se o eleitoral não cumpriu, o governo tem razão de pedir lá ao Tribunal Superior, que é o Supremo, perguntar, escuta, e agora? O Tribunal Inferior não cumpriu uma decisão judicial, um pedido judicial. Qual é a orientação? E é evidente que aí o Supremo não vai atender, porque aí o próprio Supremo também se incrimina porque está cometendo os mesmos atropelamentos. Então essas coisas estão acontecendo. E aí eu ouço dizer, eu leio, bom, então é hora de agir o Superior Tribunal Militar, porque está havendo crime de lesa pátria. E quando há crime de lesa pátria, quem entra em ação é o Tribunal Militar. Mas será que alguém vai ter coragem de fazer isso nessa hora? O governo que está entrando está preparando a maior cerimônia de todos os tempos, embora com as maiores apreensões e medos, até carro blindado para o Lula na esplanada. Então nós estamos vivendo, amigos telespectadores, Constantino e Cláudio, nós estamos vivendo um momento confuso, conturbado, né? Sem saber o que vai acontecer e, por que não, momentos de medos. Vejam, agora qualquer mochila encontrada em local público já é motivo de medo. Será que tem bomba? Como aconteceu hoje à tarde. Por quê? Porque esse é o clima que se está vivendo, principalmente em Brasília. Tudo razão por quê? Porque não permitiram lá atrás que as forças militares tivessem acompanhamento e fiscalização do processo eleitoral, que fosse transparente, mas não permitiram. E aí toda essa confusão e incertezas que nós estamos vivendo. Senador, o que se pode esperar aí a partir do ano que vem dos trabalhos no Congresso? Qual deve ser a prioridade da casa? Bom, são muitas, Cláudia, são muitas. Em primeiro lugar, cumprir a Constituição, né? Por exemplo, se tem pedido de impeachment de ministro lá, apesar deste arranjo de última hora que nós assistimos há poucas semanas, em que o presidente Pacheco convidou o ministro Lewandowski para fazer às pressas
uma nova lei anti-impeachment, exatamente para prevenir essas situações, algo lamentável, vergonhoso, de última hora. Bom, mas apesar disso, eu não sei se o Senado vai votar essa nova lei de impeachment, que os juristas de fora do Congresso, isto é, uma lei que deveria ser feita pelos parlamentares, mas não, buscar uma comissão lá fora, presidida por alguém que já infringiu a Constituição no passado, como foi o Lewandowski, e aí traz esse projeto, esse anteprojeto para votar no Senado. Não sei se o Senado vai aprovar isso, mas independente se vai aprovar ou não, eu acho que o novo plenário, o novo Congresso, tem que dar andamento aos pedidos de impeachment. Um pedido, inclusive, é meu, que faz 2 meses que eu pedi e está lá, não teve seguimento nenhum, não é? Com os atropelamentos habituais que aconteceram com a centena de pedidos de impeachment estão lá engavetados. Eu não sei, eu estou ouvindo muito que foram eleitos muitos governistas, vai ser um Senado direitista, não sei, isso nós temos que ver para crer. Vai depender muito também da eleição para o Senado. Eu estou vendo que o Pacheco está em plena campanha e mostrando convicção de que vai ganhar. Mas tem 2 na oposição. Como precisam um mínimo de 41 votos, isto é, se nenhum atingir 41 votos, tem que ter segundo turno. E aí vão os 2 mais votados. Tem o Rogério Marinho, né? E o Eduardo Girão, que estão correndo pela oposição. Eu, se estivesse lá, ia votar num dos 2. Ou no Girão, que, aliás, é a grande figura, o grande herói, o homem mais corajoso que nós estamos vendo dentro do Senado nesses últimos tempos, o Eduardo Girão, e o Rogério, que veio do governo, foi lá ministro do Desenvolvimento Regional. Mas eu não sei se qualquer um deles vai para o segundo turno, e se for para o segundo turno, ganha. Porque os conchavos e contatos para que ganhe o Pacheco estão muito adiantados. Então, vai depender muito do futuro Senado, principalmente, tanto quanto lá na Câmara. Ao que tudo indica, lá a coisa está mais ou menos definida. O Lira vai continuar. Agora, no Senado, não sei. Estou vendo que a coisa está embatucada. Vamos ver como é que termina. Muito bem, conversamos então com o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. Obrigada pela entrevista, senador, uma boa noite para o senhor. É um prazer falar à Jovem Pan, esta corajosa emissora, que é um orgulho. Eu fico pensando, se não tivesse a Jovem Pan, nesses dias cruciais que nós estamos atravessando, e sabendo de todas as perseguições que está sofrendo, e mesmo assim, galhardamente, está indo em frente. Obrigado, Jovem Pan. Obrigada, senador.